Dar boas-vindas aí a todos para essa disciplina de sinais e sistemas. Para a grande maioria de vocês é a primeira vez que a gente se encontra no curso, né? O primeiro contato que vocês têm comigo. Então, para quem nunca me viu, né, eu sou o professor Osmar, né? Atualmente sou o coordenador do curso, mas no tocante à disciplina, a disciplina de sinais e sistemas é a disciplina que eu trabalho desde o início da minha carreira docente, em 2011, e trabalho com ela também desde que eu estou aqui na UTF-PR de Campo Mourão, em 2012. Então, né, esse ano já completaram aí 10 anos que eu trabalho com a disciplina de sinais e sistemas. É bastante tempo, é, conheço bem o fluxo da disciplina, o que, né, me deu subsídios aí de tentar abordagens, cada vez diferentes, buscando uma melhoria do ensino, e esse é um esforço que eu tenho feito já há bastante tempo. É um esforço que teve que ser redirecionado aí por razão do ensino remoto e da pandemia, mas isso acabou gerando, alguns experimentos aí que eu acredito que deram um resultado bom e que pode ser adaptado para ficar ainda melhor quando a gente tiver o retorno presencial. No semestre passado, pessoal, na verdade foi ainda no semestre retrasado, mas esse ano está bastante confuso, a instituição adquiriu as licenças do MATLAB para toda a comunidade acadêmica e a disciplina de sinais e sistemas. Então eu já refiz, né, o fluxo da disciplina para a gente trabalhar explorando essas ferramentas. Eu entendo que para muitos de vocês, talvez até todos, vai ser a primeira vez que vai estar usando o MATLAB. Então isso está dentro do planejamento da disciplina, está dentro do planejamento da execução das atividades. Então já garanto desde já que ninguém vai ficar para trás por conta disso. Mas conforme o tempo passa aí, a minha expectativa é que eu já receba os alunos aqui do quinto período para fazer sinais e sistemas com assim um mínimo de proficiência já trabalhando com o MATLAB. Em relação, pessoal, à disciplina de sinais e sistemas, logo mais eu vou fazer uma introdução geral ao tema, né? Qual que vai ser, o que a gente vai trabalhar, uma apresentação mais geral da disciplina de caráter informativo. Só que antes disso, pessoal, eu queria apresentar para vocês o meu planejamento de aulas, né? Que eu tenho que apresentar para vocês todo início de semestre. Infelizmente, pessoal, para quem não está experimentando isso, hoje a gente está tendo uma pane geral dos sistemas acadêmicos. Então eu não consegui abrir aqui o planejamento para poder mostrar eles efetivamente para vocês. Mas o planejamento está disponível no sistema acadêmico, assim que o sistema acadêmico voltar a ficar disponível. E ele também vai estar disponível, pessoal, no Moodle, né? No Moodle dessa disciplina que eu estou inscrevendo vocês manualmente, né? Eu também já vou fazer outros comentários a respeito disso. Mas a respeito do nosso planejamento de aulas, o que é importante falar? Pessoal, na grande maioria das aulas que a gente vai ter no decorrer desse semestre, nossa aula vai ser separada em dois momentos. A gente tem os nossos encontros todas as terças e quintas, da 1h50 às 3h30 da tarde. Nesses encontros, pessoal, a gente tem duas aulas. A ideia, pessoal, isso nem sempre vai ser seguido à risca, porque muda com a dinâmica do conteúdo, mas a ideia é que a primeira aula seja algo um pouco mais apresentativo, né? É um momento síncrono nosso, onde eu vou estar expondo o conteúdo para vocês, trabalhando algum exemplo, fazendo coisas do tipo. E o segundo momento da aula é um momento de realização de uma atividade assíncrona, ou seja, a gente vai estar abrindo aí a oportunidade para fazer uma atividade de aula. Como é assíncrono, pessoal, vocês não precisam estar presentes. Por que dessa divisão em todas as aulas? Porque a experiência mostrou, pessoal, que se eu fico aqui com vocês num evento gravando um vídeo de 1h30, 1h40, isso não rende bem. Eu vejo que os alunos, vocês assistem os vídeos, mas a maioria assiste só uma fração do vídeo, assiste 15 minutos, aí vê lá que ainda tem mais 1h e pouco de vídeo, fala assim, não, isso eu não aguento, isso não vai ter jeito. E aí já para. Então, assim, feedback, a estatística que eu tenho dos vídeos e tudo mais mostra isso. Então a ideia, pessoal, é fazer essa gravação que a gente está fazendo agora o mais curta possível,
sempre que possível. Por exemplo, hoje é um dia que eu tenho tanto recado para dar que simplesmente não dá. Hoje é um dia distinto, onde eu faço duas aulas síncronas. A aula de hoje conta como são as duas aulas síncronas mesmo, porque aqui tranquilamente eu vou ficar 1 hora apresentando tudo para vocês. Então não cabe essa dinâmica. Mas nas aulas já a partir de terça-feira, de novo, né? Às vezes com mais ou menos 10 minutos, mais ou menos 20 minutos, vai variar muito com a aula daquele dia. Essa é a dinâmica que vai ser seguida. Metade uma aula comigo apresentando, um vídeo gravado, para tentar ir fazer um vídeo assim de no máximo 50 minutos, 1 hora, na maioria das vezes. E no restante do tempo a gente vai fazer atividades, onde já não tem mais gravação. Eu permaneço aqui para suporte, mas a gente já está trabalhando como se fosse uma atividade assíncrona. Nossas provas, pessoal, que eu já vou passar as datas para vocês, elas sempre são precedidas de uma aula de revisão. Então, se quinta-feira que vem tiver prova, terça-feira teria uma aula de revisão. As aulas de revisão, pessoal, são 100% síncronas, 100% comigo aqui, né, resolvendo as dúvidas de vocês. Essa é a dinâmica da reunião, da revisão. Enquanto as avaliações, pessoal, eu tenho optado por fazer no formato assíncrono, como se fosse um trabalho. Porque realmente eu vejo a dinâmica que alguns colegas instituíram aí de manter vocês online, manter vocês com câmera aberta e com prazo e com cão perdigueiro em cima, né? Para nada, tá? A minha opinião é para nada, porque igual vocês estão me vendo aqui, tem um quadro, mas o que tem aqui à minha volta ninguém está vendo. Então, querer limitar o que eu estou fazendo aqui ou não por conta do que a câmera mostra, realmente para mim é inútil. Então eu não, desde o início eu tomei a decisão de que eu não ia seguir esse caminho. Então as avaliações são assíncronas, mas tirando as aulas de revisão, essa aula de apresentação e as aulas de avaliação, a grande maioria dos nossos encontros vai ser metade síncrono, metade assíncrono. Pessoal, as provas, de novo, não estou conseguindo abrir o sistema acadêmico aqui, está em pane o dia inteiro. Nossa primeira avaliação, pessoal, ficou marcada para o dia 4 de novembro. Então, 4 de novembro nós teremos a primeira avaliação, é uma quinta-feira. Na terça-feira anterior é feriado de finados, então ficou ruim isso, mas com o semestre do jeito que está, não tinha como escapar, né? Então, e dia 28 antes também é dia do servidor público, então a nossa revisão ela ficou um pouco mal colocada, mas não teve como contornar isso, porque a revisão vai ser na terça-feira, dia 26. Então, terça-feira, dia 26, aí dia 28 de outubro é feriado para nós, aí dia 2 é feriado de finados, e aí dia 4 de novembro só que a gente tem a prova. Então, a revisão vem basicamente aí 9 dias antes da avaliação, mas esse foi um ajuste aqui que não teve contorno. Eu sei que está longe de ser o ideal, mas por conta do nosso calendário bastante resumido e do número de feriados que a gente tinha também nesse último semestre do ano, ficou bastante complicado. A nossa segunda avaliação, pessoal, vai ser no dia 9 de dezembro, também numa quinta-feira. Aqui as coisas já ficam mais tranquilas, porque no dia 7 de dezembro a gente tem a revisão dessa avaliação. Então a última avaliação vai ter a revisão na antevéspera. E aí, pessoal, eventualmente para quem ficar, no dia 16 de dezembro nós temos recuperação. E no dia 14 de dezembro, a penúltima aula, também tem a revisão para os colegas que ficaram de recuperação. Ou seja, a nossa última atividade planejada é para quem ficar de recuperação no dia 16 de dezembro. Para quem passar direto, a nossa última atividade planejada é dia 9 de dezembro. Então todo o planejamento de aulas, pessoal, está disponível no sistema acadêmico.
De novo, eu não sei como que está o acesso de vocês, eu já recebi relatos aí que tem alguns alunos, principalmente quem está interessado em fazer matrículas intercamp, que estão encontrando problemas para isso, né, para fazer essas matrículas, porque o sistema não está disponível, mas é um problema do sistema. Para quem tiver com essa preocupação, pessoal, e não sabe se vai conseguir fazer uma matrícula intercamp ou não, já existe o comentário de que se o problema perdurar por mais algumas horas ainda, o período de matrícula vai ser estendido, né, para compensar aí esse blackout dos sistemas que a gente está enfrentando. Então, só retomando, pessoal, avaliações nos dias 4 de novembro, 12 de dezembro e recuperação no dia 16 de dezembro. Pessoal, essas duas avaliações não são os nossos únicos momentos de avaliação do semestre. A gente vai ter 3 avaliações. São essas duas que eu coloquei, uma no dia 4 de novembro, outra no dia 12 de dezembro, e mais uma avaliação continuada, onde toda semana vai ter uma atividade para ser realizada, né, que vale nota, que vai compor nota de vocês, e a média parcial, pessoal, vai ser uma composição, uma média aritmética simples dessas 3 avaliações. Então, a primeira avaliação do dia 4 de novembro, a segunda avaliação do dia 9 de dezembro e mais a média aritmética simples das avaliações, né, continuadas, que vão ser feitas semanalmente, exceto nas semanas de prova, porque daí também não precisa. Então, a média simples de todas essas avaliações vai dar a média parcial de vocês. Então, é 1/3 da primeira avaliação, 1/3 da segunda avaliação e 1/3 da avaliação continuada. Para quem eventualmente não atingir a média 6 para aprovação, vai ficar valendo a nota da recuperação. A recuperação vai ser em caráter substitutivo, pessoal. Então, a avaliação do dia 16 de dezembro, que é recuperação, ela vai ser substitutiva. Ela substitui a nota de uma das 2 provas apenas. A avaliação de recuperação, ela não substitui as notas da avaliação continuada. A avaliação continuada é um momento aí que eu estou promovendo o engajamento da disciplina no decorrer do semestre. Ela não entra na oportunidade de recuperação. A oportunidade de recuperação é apenas para as avaliações 1 e 2, né, marcadas lá nos dias 4 de novembro e 12 de outubro. Ok, pessoal, dúvidas? Eu sei que fica ruim apresentar isso sem mostrar no plano de ensino, só que, de novo, eu tô partindo aqui das notas que eu fiz quando eu montei o planejamento, porque eu também estou sem acesso igual vocês, se vocês estiverem sem. Para mim, sem dúvida, professor. Baixei o planejamento já ontem mesmo e acompanhei aqui o senhor falando daí. Não. Beleza, então, pessoal. Então, isso é o nosso calendário de avaliações e também a nossa composição da nota. Pessoal, sempre eu abro para ser possível a mudança de uma data de prova, né? Isso tradicionalmente sempre aconteceu. Sempre falei, olha, essa primeira semana de aula, todo mundo vai apresentar para vocês as datas de prova e tudo mais. Então, né, vê aí se vai chocar algum dia para a gente poder fazer uma alteração. Infelizmente, pessoal, nesses 2 últimos semestres, o atual e o anterior, isso simplesmente não é possível de ser feito, né? Devido ao período espremido que ficou para a gente fazer as atividades, essas datas de prova que tem, elas são basicamente as únicas datas de prova que eu consigo realmente trabalhar a disciplina com vocês, né? No prazo curto que ficou e também com os feriados que a gente tem nesse semestre. Adicionalmente, pessoal, como vocês sabem, a gente tem a CCH, né? Como a gente não está fazendo a carga horária da disciplina de sinais, temos uma disciplina de 60 horas, ou seja, a gente teria que ter 72 aulas. Vai dar metade aí, vão ser 36 encontros. Certo? Só que desses 36 encontros, pessoal, eu acredito que a gente tenha 21 ou 22 no planejamento de aulas, né? Então, a gente tem uma fração relativamente pequena aí, uma boa parcela das aulas ficou fora do planejamento devido ao semestre curto, ao ajuste por conta da pandemia.
Com isso, pessoal, nós temos uma carga horária que, se eu não me engano, fechou em algo em torno de 22 horas de carga horária complementar. Eu entendo, pessoal, que isso eu recebo o feedback porque acaba chegando para mim como coordenador de curso. Eu entendo que tem alguns colegas aí, às vezes, pesando a mão nessa carga horária, né, complementar que precisa para as horas que ficaram faltando. No caso da minha disciplina aqui, pessoal, isso é bastante simples. Essas atividades acompanhadas que vocês vão fazer no decorrer do semestre inteiro e que valem 1/3 da média parcial, elas são a atividade que executam essa carga horária complementar, ou seja, não vai ter nenhum trabalho extra. Então a gente vai ter as aulas, uma vez por semana tem uma atividade que vocês vão fazer online, que eu já vou explicar para vocês a plataforma. Ela não é uma atividade que vai tomar uma quantidade abusiva de tempo, né, de forma alguma, principalmente depois, para quem nunca usou o MATLAB, depois que pegar o jeito e tudo mais. A maioria dos colegas que eu vi no semestre passado fizeram atividade aí, fazem as atividades em questão de minutos. Obviamente que quem tem maiores dificuldades aí chega a gastar 1 ou 2 horas, mas realmente não passa disso, então não é aquela coisa, não é um TCC por semana, né? Igual eu ouvi algumas reclamações, alguns relatos no semestre passado, que vários colegas estavam fazendo isso. Então já quero tranquilizar vocês que eu entendo que vocês podem estar sobrecarregados, não só com os compromissos da UTF-PR, né? Então o planejamento da disciplina ele está refletindo isso, né? Esse reconhecimento dessa situação extrema que todo mundo está passando. Então, para quem tiver qualquer dúvida, ou quem tiver qualquer preocupação, né, tô aberto aí ao diálogo e tudo mais. Só que o planejamento ele já foi feito refletindo isso. Obviamente que se você tiver uma dificuldade pontual maior, seja com a disciplina ou seja com as ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver a disciplina, aí de novo a gente tem aí o horário de atendimento ou qualquer outro horário alternativo, onde eu também me coloco à disposição aí para fazer um atendimento e começar a sanar essas dificuldades de vocês. Então os nossos horários vão ser sempre às terças e quintas, né, os 2 primeiros horários da tarde, o horário tradicional nosso de funcionamento do campus, que se um dia a gente conseguir voltar vai ser ótimo, né? E o horário de PA, pessoal, está agendado para quarta-feira, das 3h50 da tarde até as 5h30. Pessoal, eu agendo esse horário pela simples razão de que eu sou obrigado a agendar um horário de PA, né? Então, como eu sou obrigado a fazer o agendamento de um horário de PA, eu agendo esse horário. Não quer dizer que eu vou atender vocês só esse horário, pessoal. Eu entendo que esse horário pode ser um horário que tenha choque com outras atividades de vocês, com outras aulas e tudo mais. E realmente é um exercício de futilidade eu tentar ficar procurando um horário que ia satisfazer toda a turma. Eu acredito que isso não vai ser verdade, exceto aí por uma grande coincidência. Então, existe o horário de PA oficial, que eu fico para atender vocês. Quem puder, né, buscar ajuda nesse horário de PA, obviamente que é o indicado. Mas para quem tiver aula nesse horário de PA ou qualquer outro compromisso que não possa buscar ajuda nesse horário de PA, não tem problema algum, pessoal. A gente só precisa agendar. Então, pessoal, o e-mail, né, o tormena@tfpr.edu.br, onde vocês já receberam uma mensagem de boas-vindas, receberam até o link dessa disciplina, né, que eu sempre mando o link por e-mail. Foi até uma coisa boa aí, porque eu não sei se o portal está aberto hoje para vocês pegarem o link. Aquele e-mail, pessoal, ele está toda hora aberto, toda hora na minha frente. Eu só não estou respondendo ele quando eu estou dando aula ou também quando eu já estou, né, longe do computador, no meu horário de descanso ou de lazer. Mas no decorrer do dia, pessoal, eu estou sempre recebendo e-mail, respondendo e tudo mais. Então, precisou de um atendimento fora do horário de aula? Só mandar um e-mail que a gente agenda um horário comum, meu e seu, para a gente fazer esse atendimento. O atendimento às vezes é uma coisa rápida, às vezes respondo no próximo por e-mail e já fica resolvido.
Quando eu sentir que às vezes isso não é suficiente para sanar a dúvida, nós vamos abrir essa sala online, né? Eu só estou com uma sala online registrada para o semestre, ou seja, toda vez que alguém precisar conversar comigo, em razão da disciplina, vai ser essa sala que a gente vai estar. O PA, eu estou aberto nessa sala. Então essa é a minha sala virtual no Google Meet para este semestre letivo. Então é só vocês acessarem esse link, obviamente que precisa combinar comigo antes, porque eu não passo o dia com ela online. É normalmente só nos horários de aula e no horário de PA, ou quando alguém combinou alguma coisa comigo, eu venho e abro a sala. Então essa é a dinâmica, pessoal, com um horário de atendimento oficial, mas para quem não puder usar esse horário de atendimento, pode me procurar tranquilamente em outros horários. A gente só precisa combinar por e-mail. A partir de segunda-feira que vem, pessoal, se o regramento que chegou para nós até agora vai valer mesmo de fato, eu já devo estar retornado ao campus para as atividades, né? Porque eu já tomei a segunda dose da vacina, segunda-feira vai fazer uma semana que eu tomei, e aí pela instrução normativa que chegou para mim, eu já vou retornar ao campus. Não vai fazer diferença para o atendimento, pessoal, o atendimento continua sendo remoto, mas para avisar vocês, né, da última vez que vocês visitaram o campus, que os nossos sistemas de internet não ficaram melhores, né? Então, tem toda essa dificuldade, às vezes, de estar no campus e ter problemas de acesso à internet e tudo mais, inclusive com a gravação de aulas, como eu pude atestar no semestre passado, quando eu fui para fazer alguns ensaios, quando começaram a sair as definições de que a gente teria que voltar ao campus para isso. Hoje eu ainda estou dando aula aqui em casa, né, porque eu ainda não estou nas condições de voltar ao campus sem completar uma semana da segunda dose, mas a partir da semana que vem eu pretendo já começar essas gravações lá na minha sala. Mas se isso vai funcionar ou não, é a experiência que vai mostrar, né? Porque nós temos uma visão, nós que somos usuários dos sistemas do campus, mas a gestão institucional está tendo uma outra visão e está dizendo que vai ser verdade. Vamos esperar para ver, né? Caso eu perceba que eu tenha problemas em me manter online com vocês, pessoal, eu vou optar pelo caminho que funciona, né? Gravação das aulas no lugar onde eu consigo ter, né, uma boa conectividade de internet, porque eu já fiz um ensaio no semestre passado, onde de 1h20 que eu acabei gravando num dia em particular, 50 minutos eu estava desconectado. Então, se não fosse a gravação que eu faço de tela, eu teria que fazer a aula de novo. Então, tem vários aspectos aí que a gente vai ter que acertar para esse retorno presencial de trabalho dos professores, mesmo que não seja um retorno presencial de vocês, mas que são aí só para dar mais um pouco de cor e sabor para esse último semestre desse ano, que já é o terceiro, e que já está todo mundo bem cansado. Então, a dinâmica é mais ou menos essa. Pessoal, outra coisa importante de falar com vocês é a respeito da bibliografia, né? A bibliografia básica desse livro, dessa disciplina, é o livro de Sinais e Sistemas do Oppenheim, disponível na biblioteca. A biblioteca a princípio a gente teve notícia que a biblioteca reabriria já agora, ainda no mês de setembro. Isso ainda não foi confirmado, a gente está com um plano dentro do campus que depende da vacinação dos servidores e de completar o ciclo vacinal. Isso depende da vacina que foi tomada e tudo mais, mas a gente tem uma expectativa de que até outubro, né, a biblioteca esteja aberta. Isso, pessoal, pode ser até uma notícia boa para quem é daqui de Campo Mourão ou pelo menos da região, né, que ainda possa fazer uso da biblioteca. Para quem é mais de longe, pessoal, não tem problema, né? Eu tenho material da disciplina que eu disponibilizo para vocês. O material é tão bom quanto o livro, pessoal? Não, né? Senão eu teria publicado como livro. Mas o material é suficiente para ter um bom andamento com a disciplina. O ideal sempre é estudar através de um livro, só que eu sei que isso não está possível agora sem acesso à biblioteca, e eu também não tenho nenhuma expectativa que as pessoas vão comprar os livros da disciplina nesse momento. Mas o material
que eu disponibilizo para vocês, ele é mais do que suficiente aí para ter um bom andamento da disciplina. A respeito do material, pessoal, ele vai ser disponibilizado na minha página pessoal. O link para a minha página pessoal está sempre na assinatura do meu e-mail lá, mas é paginapessoal.tfpr.edu.br/tormena. Então o link da minha página pessoal vocês já têm acesso. O material que está lá, pessoal, foi um material que eu fiz para o semestre passado, para essa mudança de abordagem aí da disciplina, já explorando a disponibilidade do MATLAB para vocês no campus. Então, na minha página pessoal temos todos os PDFs. No Moodle, pessoal, a gente tem o mesmo material, só que num formato um pouco mais acessível, principalmente para quem estiver acompanhando essas aulas usando um celular. Eu entendo que um PDF formatado em A4 é uma experiência de leitura bastante ruim para quem estiver limitado a um aparelho móvel. Mesmo se tiver um com tela bastante grande, ainda não é uma boa experiência de leitura, né? No Moodle, pessoal, tem as mesmas versões desse material em HTML. E aí o HTML ele já pagina um pouco melhor, né? Já tem mais flexibilidade aí para telas de dispositivos móveis. Pessoal, o acesso ao Moodle, eu estou cadastrando vocês manualmente. Então a disciplina está com 12 alunos. Desses 12 alunos, pessoal, um de vocês não fez ou não está registrado o e-mail institucional, que é o e-mail alunos.tfpr.edu.br. Para quem não fez, pessoal, esse e-mail, eu recomendo que vá atrás do DERAC para registrar esse e-mail, alunos.tfpr.edu.br, para poder não só ter acesso ao Moodle na disciplina, mas também para ter acesso ao MATLAB, que a gente vai usar extensivamente no decorrer da disciplina. Eu percebi, pessoal, que aproximadamente metade dos alunos aqui devem utilizar um outro e-mail, né, outra credencial para acesso ao Moodle institucional, né? Vou pedir, pessoal, que vocês alterem isso para as coisas ficarem devidamente no lugar, porque a gente está tendo vários problemas que está sendo recorrente ter que resolver isso. Por exemplo, de acesso ao MATLAB, e aí de acesso ao Moodle, e aí depois de acesso aqui ao ambiente da sala virtual. O que acontece, pessoal? Os recursos de todo mundo estão limitados, porque eu estou dando essas aulas usando o meu computador pessoal. Quando eu deixo essa tela do Meet que eu estou aqui para ir para a tela de um conteúdo e começar a fazer aula com vocês, a hora que eu volto eventualmente para essa tela do Meet, é comum eu encontrar, pessoal, 2 ou 3 pedidos de ingresso na sala, de alunos que perderam a aula ali porque estavam esperando a minha liberação para entrar no ambiente da disciplina. Pessoal, supostamente ele deveria fazer uma notificação, mas sempre que eu ouço o som da notificação, eu volto aqui, abro, permito a entrada e tudo mais, mas isso gera atrito, porque eu nem sempre percebo o som da notificação, às vezes eu estou falando em cima, às vezes alguém está falando em cima, não ouço o som, e é ruim eu ter que ficar parando a aula o tempo inteiro, porque às vezes a conexão de alguém cai, a pessoa até estava online já, mas a conexão caiu, e ela pede para entrar de novo, ou pelas mais variadas razões, e eu preciso ficar voltando aqui para a janela do Meet para permitir isso. Quando a configuração, pessoal, é de permitir que vocês entrem automaticamente. Só que isso só é possível, pessoal, se vocês estiverem, né, logados aí na conta Google institucional. O nosso e-mail, alunos.tfpr.edu.br, ele na verdade é um alias de um e-mail do Google, um e-mail do Gmail. Então, pessoal, eu estou para organizar tudo isso e diminuir todo o atrito que vai acontecer no decorrer da disciplina inteira, assim como os professores foram encorajados a usar só os e-mails institucionais para logar nos sistemas, para ter as tratativas com os alunos, eu também vou pedir para vocês que utilizem só o e-mail institucional para os trabalhos conosco. Então, o Moodle precisa estar cadastrado como e-mail alunos.tfpr.edu.br, porque eu já fiz a inclusão de vocês e metade das inclusões, né, não apareceram, porque o e-mail
que vocês colocaram lá, @alunos, não é o e-mail que está cadastrado no Moodle. Então vou dar um tempo aí para refazer isso, para vocês poderem fazer essa alteração. O e-mail @alunos, ele é essencial para que vocês obtenham o MATLAB que a gente vai usar. Eu já vou fazer uma apresentação em cima disso. Também tem um material de apoio aí para instalação para quem precisar, embora no caso de vocês eu acho que grande maioria não vai ser necessário. Ele também vai ser necessário para eu distribuir os arquivos que a gente vai fazer a simulação. Então vocês têm o material de aula, né, disponível lá no Moodle ou na minha página pessoal, mas também tem os arquivos de simulação que a gente vai estar trabalhando no decorrer das aulas ou depois no decorrer das atividades assíncronas. Isso, pessoal, vai ser distribuído também por dentro da própria estrutura do MATLAB, utilizando o MATLAB Drive, ou seja, precisa disso para obter os arquivos, tem que estar tudo bem configurado e tudo isso usando a conta de e-mail institucional de vocês. E por último, pessoal, as atividades de avaliação continuada e, pelo menos parcialmente, as atividades de avaliação lá nos dias distintos da primeira e da segunda avaliação e também da recuperação. Essas atividades, pessoal, vão ser pelo menos que parcialmente realizadas no MATLAB Grader, ou seja, a nossa avaliação também depende do acesso às ferramentas do MATLAB e isso vocês só vão conseguir através do e-mail institucional. Então, eu preciso, pessoal, que quem ainda não fez, aqui tem um colega que ainda não tem o e-mail @alunos, ou se tiver, não é o e-mail que está cadastrado, né? Não é o e-mail que aparece para mim como contato no sistema acadêmico, precisa ser trocado. E para quem já fez a inscrição, tenha lá as credenciais para acessar o Moodle, tem muita gente que para acessar o Moodle institucional usou uma outra conta de e-mail pessoal. Pedir para essas pessoas que façam a migração de todos esses contatos e credenciais ligadas ao TFPR para o e-mail institucional da UTFPR, para que a gente possa fechar tudo num único conjunto de e-mails, porque senão a gente leva aqui o curso até metade dele, o que não demora muito, né? Daqui um mês é metade da disciplina, resolvendo probleminhas pontuais. Falou, professor, eu não recebi o último arquivo da simulação dessa aula. Falou, professor, eu abri aqui o sistema para fazer uma avaliação dessa semana, o trabalho dessa semana, eu não estou conseguindo acessar. É uma série de problemas operacionais que vão se repetindo no decorrer do semestre, porque é um e-mail do Gmail para acessar aqui o Meet, aí é um e-mail do Hotmail cadastrado lá no Moodle, aí é um outro e-mail do Yahoo, que está lá no sistema acadêmico. Então, tipo assim, para eu preciso gerenciar 3, às vezes 2, 3, às vezes até 4 e-mails de alunos, e ainda tem o e-mail que entra em contato comigo, né, quando deveria ser um só. Então, pessoal, por favor, já vou pedir para vocês que se atentem a essa situação. Se no Moodle de vocês não está aparecendo a minha disciplina, é porque o seu e-mail do Moodle precisa ser atualizado, porque eu já fiz a inscrição de todo mundo baseado no e-mail que estava lá no sistema acadêmico. Então, só falta um que precisa trazer o e-mail para o @alunos.tfpr.edu.br, só que ainda de todos os outros, dos outros 11 que já estavam com esse e-mail lá, uns 5 ou 6, aproximadamente metade, pessoal, ainda precisa usar esse e-mail como credencial de acesso ao Moodle. Precisa trocar essa credencial de acesso, porque está com um terceiro e-mail lá para acesso ao Moodle. E eu queria deixar tudo uma coisa só e pedir para vocês que observem com cuidado, pessoal, que e-mail vocês estão utilizando para acessar essa sala virtual do Meet. Se vocês utilizarem o e-mail da UTFPR, vocês não precisam esperar que eu autorize a entrada. Se você entrar e eu estiver aqui vendo e eu autorizar a entrada, então beleza, sabe? Ninguém vai morrer. Mas é um ponto de fricção. O problema maior é quando eu já iniciei a aula há algum tempo, eu já estou em outra tela, eu já estou falando de outra coisa, às vezes estou conversando com outros alunos, porque os colegas não conseguem ver o pedido, né? Só eu consigo ver como organizador da reunião.
E se eu não ver ou não ouvir a notificação ou qualquer outra razão, você não consegue entrar na sala de aula, né? E aí você vai mandar um e-mail para mim, só que eu só vou ver esse e-mail depois que a aula acabar. Então cria toda essa fricção, essa dificuldade para ingressar no momento por conta de uma coisa simples, que é utilizar as credenciais da UTF-PR para todas as atividades que vocês vão fazer dentro da UTF-PR. Então, pessoal, vou pedir para vocês que façam isso para a gente poder ter um bom andamento da disciplina nesse semestre nas mais variadas plataformas aí que a gente está tendo que utilizar. É o Google Meet para as aulas síncronas, são várias ferramentas do MATLAB para o desenvolvimento da disciplina. Tem um Moodle institucional onde vai ter o material, avisos importantes, onde eu vou distribuir a nota de vocês. Eu também vou atualizando elas no sistema acadêmico, só que bem mais raramente, aí uns 3 ou 4 momentos só no decorrer do semestre inteiro que eu faço a atualização do sistema acadêmico. A distribuição de notas aí, semana a semana, conforme as atividades são entregues, ela vai aparecer só no Moodle. Então, tem que ficar atentos com isso. E por último, pessoal, a distribuição da gravação dessas aulas. Por mais, pessoal, que eu promova e queira sempre verificar essa sala de aula cheia, como ela está agora, nós estamos aqui com 10 colegas presentes, dos 12 matriculados, ou seja, um número bastante bom. Eu também entendo que às vezes acontece um dia de vocês não conseguirem assistir a aula no momento síncrono. Então, já queria despreocupar todo mundo, muito provavelmente vocês já sabem, mas para quem estava em dúvida ainda, as aulas são gravadas, elas são sempre gravadas. Eu gravo elas em 2 lugares. Eu faço a gravação aqui do Google Meet mesmo, né, que depois vai para o meu Drive. Só que essa gravação ela é muito porca, muito ruim, né, é uma gravação com uma qualidade muito baixa. Essa não é a gravação que eu uso. Essa é a minha gravação, um fallback. Eu também faço a gravação aqui local no meu computador, gravando toda a tela e o áudio que o microfone capta. Essa gravação, pessoal, de vez em quando ela acaba sendo corrompida, né? Então, eu já percebi algumas coisas aqui que eu posso fazer que ajuda a melhorar a gravação, mas de vez em quando ela é corrompida. Mas idealmente, pessoal, no final da aula, assim que a gente termina aqui, eu encerro essa gravação de tela e já faço o upload desse vídeo para o canal do YouTube. Então, o canal do YouTube, pessoal, depois eu vou mandar um link para vocês divulgando ele, mas os links das aulas vão estar lá no Moodle também, né? Então não vai estar acessível para depois. Em razão de uma sugestão de uma colega de vocês no semestre passado, eu, apesar de não estar muito afim de fazer isso, eu deixei o canal do YouTube como público. Então não vai ser necessário nenhum e-mail específico para fazer inscrição e tudo mais. Mas eu deixei o canal como público, pessoal, porque facilita muito a navegação de vocês. Vocês conseguem ver a playlist completa de todas as aulas, vocês conseguem se inscrever ali e verificar quando um vídeo novo saiu, o que vídeo você já assistiu, o que vídeo você não assistiu, porque do jeito que eu fazia antes, vocês tinham que ir lá no Moodle sempre e clicar no link do vídeo da aula, e aí se não era aquele vídeo que você queria ver, você tinha que voltar no Moodle e ir clicando em outro link, porque você não conseguia navegar dentro do canal, né? Para ter essa navegação dentro do canal, igual a gente está acostumado na experiência do YouTube, o canal tem que ser público. Então assim, de novo, apesar de esses vídeos eu não faço eles com esse planejamento aí para essa ampla divulgação e principalmente aí dentro de casa, com uma certa exposição e tudo mais, não era a minha primeira intenção, pessoal, mas aí em deferência aí a uma simplicidade para vocês navegarem o canal e utilizarem esses vídeos, eu acabei optando sim por deixar o canal público. Então depois eu vou mandar um link do canal para vocês, embora não seja difícil encontrar, né? Não tem muita gente com o meu nome por aí. Então para o canal, e aí vocês podem fazer a inscrição lá que os vídeos vão ser postos. Quem abrir o canal, muito provavelmente alguém já está com o canal aberto aí agora, né? Vai ver que tem todos os vídeos do semestre passado. Pessoal, a ideia minha vai ser a seguinte: eu já usei vídeos dessa gravação de backup aqui que eu faço do Meet.
mas ela fica muito ruim. E dependendo do que eu estou mostrando para vocês, pessoal, chega até a ficar ilegível. Então a gravação meio que perde o sentido, se ela é tão ruim que a gente não consegue ver certos detalhes e não tá mostrando o que eu estava querendo. Então, cada dia que a gente tiver uma aula, eu vou simplesmente substituir o vídeo que está lá. Obviamente vocês vão ver que está tudo com datas do semestre passado, mas representam lá uma certa aula, um certo momento que a gente teve um encontro. E aí, conforme eu for gravando e verificar que não foi corrompida a gravação, que não teve nenhum problema nesse sentido, aí eu vou lá e substituo o vídeo do semestre passado pelo vídeo novo deste semestre. Caso eu tenha problemas técnicos aqui e tudo mais e verifique, falo, olha, a gravação da nossa aula aqui foi pro espaço, desculpem, não ficou boa, o vídeo corrompeu, não consegui fazer o upload no YouTube e não tenho como salvar. As minhas opções são usar a gravação do Meet, que é muito ruim, ou manter o vídeo do semestre passado. Dependendo, pessoal, às vezes a gente vai seguir certinho, né, o escalamento do semestre anterior, às vezes não. No caso que seguir, pessoal, eu vou manter o vídeo do semestre anterior lá. Obviamente eu vou trocar ali os metadados e tudo mais para vocês saberem exatamente de que dia é a aula daquele assunto que estava sendo discutido, mas só para vocês saberem. Aí eu fico precavido, porque já teve várias situações aí, principalmente no começo dessa gravação de aulas e tudo mais das aulas remotas, que eu tive que regravar vídeos para disponibilizar lá, porque era ainda a primeira vez que estava fazendo, ainda estava aprendendo várias coisas e eu não tinha nenhum fallback. Quando a gravação dava errado, era isso, acabou. Então, vou manter a gravação aqui do Meet só para ter uma terceira opção, caso se mostre necessário, mas sempre que a gente tiver aqui, pessoal, queria deixar todos informados já que está sendo gravado em áudio e em vídeo e vai ser disponibilizado um canal público no YouTube. Então já queria dar ciência de todo mundo aqui. Eu sei que pode ser mais exposição do que alguns de vocês gostariam, eu sei que é mais exposição do que eu gostaria, mas o meu entendimento é que essa decisão está sendo feita num bom intuito, no sentido de facilitar as coisas para vocês. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma ressalva em particular a respeito disso? Fala assim, eu até tenho, mas eu não queria falar, que é para não aparecer depois no YouTube. Pessoal, se alguém tiver qualquer restrição, quiser trazer qualquer preocupação a respeito disso, mas não tiver a fim de fazer isso agora, já que esse vídeo vai online, me contate por e-mail, por favor. Eu vou pesar todos os prós e os contras aí, no melhor interesse da turma, mas também respeitando a privacidade de todo mundo, para a gente poder chegar numa melhor solução. Mas é importante que eu fale isso para vocês. Todos os nossos momentos síncronos serão gravados e a menos que exista alguma falha, nas minhas contingências aqui, isso vai para um canal do YouTube, um canal público, que todos podem assistir. Então, é importante que isso seja devidamente informado para vocês. Beleza, pessoal? Eu vou perguntar dúvidas, mas vocês não estão interagindo muito. Bem, pessoal, agora que a gente já tirou uma parte dessas obrigações da primeira aula de uma vez, vamos para uma parte um pouco mais tranquila. De novo, no comecinho eu fiz uma breve apresentação a meu respeito, então para quem ainda não me conhecia, professor Osmar, estou na UTFPR desde novembro de 2012, mas sou professor desde janeiro de 2011, trabalhando especificamente nessas disciplinas. No final do ano passado, assim como grande parte dos colegas do departamento, eu terminei meu doutorado, então tenho doutorado em telecomunicações pela Unicamp. Antes disso, eu fiz minha graduação e meu mestrado em engenharia elétrica na Universidade Estadual de Londrina. Em Londrina eu também trabalhei 2 anos lá como professor da UEL, então a minha experiência docente
começou na UEL, onde eu estudei, e depois eu vim para o TFPR. Então, bastante tempo já que eu trabalho com essas disciplinas, bastante tempo que eu conheço os problemas de trabalhar com a disciplina. A disciplina de sinais e sistemas, pessoal, é uma disciplina que eu considero particularmente crítica no nosso curso, por uma razão bem simples, né? A matriz de pré-requisitos. Né? A disciplina de sinais e sistemas é uma disciplina que, se você não conseguir a aprovação, ou pelo menos não conseguir a quebra do pré-requisito, você fica numa situação razoavelmente infeliz dentro do nosso curso, porque não só você não consegue pegar as disciplinas que dependem dela, que vão ser as disciplinas de controle no próximo semestre, as disciplinas de processamento digital de sinais, que vocês também vão fazer comigo no próximo semestre, e a disciplina de amplificadores, né? Não só vocês perdem isso, mas essas outras 3 disciplinas são pré-requisitos de praticamente o resto inteiro do curso. Ou seja, são vários pré-requisitos que acabam saindo com um denominador comum na disciplina de sinais e sistemas. E isso já serve para existir uma certa pressão em cima do desempenho na disciplina. O que a disciplina tem de particular, que daí não é como a gente dispôs aqui a nossa matriz de pré-requisitos, mas é uma particularidade da disciplina. A disciplina de sinais e sistemas, pessoal, ela está ali exatamente fazendo a ponte entre toda a matemática que vocês já aprenderam ali, culminando no semestre passado com métodos de matemática aplicada, que é uma aplicação de cálculo diferencial integral em variáveis complexas, para o mundo real, para as aplicações de engenharia. Ou seja, sinais e sistemas fica bem ali naquele meio. Ela tem um certo nível de abstração pelo uso das ferramentas um pouco mais avançadas de matemática que vocês já aprenderam. Tem algumas outras ferramentas que a gente vai desenvolver aqui, que não são de uma matemática convencional, né? E também aquela mesma ideia de se manter com os pés no chão, né? Como se fosse uma disciplina de circuitos, onde vocês conseguem ter observabilidade, sabe, do que eu estou fazendo, sabe? Circuitos é uma disciplina pesada, mas vocês sempre sabem o que vocês estão fazendo, com o pé no chão lá, que é uma resistência, uma corrente elétrica, uma tensão e por aí vai. Sinais e sistemas vai ter em alguns momentos, pessoal, onde essa conexão com a realidade ela vai parecer mais distante. Mas isso, pessoal, é porque eu não consigo desenvolver todo o leque de aplicações no decorrer da disciplina. Isso não era possível no ensino presencial com um semestre completo para eu trabalhar. O ensino remoto com um semestre meia boca para a gente desenvolver a disciplina com certeza não ajudou a resolver esse problema. Em contrapartida, pessoal, nós temos agora já há mais de um semestre a ferramenta que é a língua franca para estudos de processamento de sinais, e principalmente vários estudos na nossa área de engenharia elétrica, que é o MATLAB. Então, assim, o MATLAB ele veio para, de certa forma, contrapor as limitações do ensino remoto. A gente consegue fazer muito mais agora no ensino remoto com acesso ao MATLAB do que era possível em 2020/2, que foi o primeiro semestre letivo deste ano que a gente executou. Então, tem esse contraponto. Obviamente que a minha expectativa é que as coisas fiquem muito boas quando a gente tiver o retorno presencial e poder explorar o MATLAB no dia a dia de sala de aula. Mas isso é algo que a gente vai ter que esperar para acontecer. Por enquanto, pessoal, nós vamos trabalhar a disciplina de sinais e sistemas com todo esse embasamento matemático mais sofisticado, mas sempre de olho numa aplicação, sempre com olho na aplicação. Como a disciplina não tem um caráter teórico de laboratório, e mesmo que tivesse, não era o que a gente ia estar fazendo nesse momento, no ensino remoto, o desenvolvimento das aplicações em situações reais é algo que a gente vai fazer através das simulações do MATLAB. Então isso foi algo que eu acho que ajudou bastante no semestre passado. No semestre passado o índice de aprovação da disciplina ele foi bastante alto, ele foi mais alto que o índice histórico. O que eu acho que pecou bastante ali, que acabou trazendo o índice um pouco para baixo, foi o número de desistências.
E aí isso não se discute, né? O aluno está no direito de desistir, eu não sei da vida de ninguém, então não é um julgamento em cima disso, mas o pessoal que levou o curso até o final, né? Alguns ficaram de recuperação, mas no final do semestre todo mundo que levou o curso adiante conseguiu aprovação. O que obviamente eu acho um bom resultado, com certeza não é um resultado ruim. Eu sei que foi influenciado pela minha capacidade mais limitada de fazer uma avaliação devido ao ensino remoto, só que esse é um problema que hoje eu considero como sem solução, não vou ficar pestilando ninguém aí durante a prova, tá? Isso não vai resolver nada também. Então é uma condição de contorno do ensino remoto, que enquanto estiver acontecendo o ensino remoto, eu vou aceitar essa condição. Quando a gente voltar ao ensino presencial, a gente vai poder fazer as coisas garantindo uma melhor qualidade, é, é, uma melhor metodologia de avaliação, mesmo que a gente mantenha o uso do MATLAB para isso. Mas eu acredito, e foi uma mudança que eu fiz no semestre passado, que o uso dessas ferramentas computacionais, especialmente do MATLAB, são de fundamental importância para a gente conseguir desenvolver esses conceitos abstratos de sinais e sistemas, mas sem simplesmente ficar fazendo as contas, as operações que a gente vai fazer de uma maneira mecânica, né? De uma maneira simples. Não, eu não entendo nada que está acontecendo aqui, mas esses são os passos da conta, chega no resultado, o professor falou que está certo, eu ganhei minha nota, então eu estou feliz. Então a ideia é sempre manter o pé no chão, saber o porquê a gente está fazendo, né, e o que a gente está fazendo. Para isso, as ferramentas computacionais vão dar um grande suporte. Baseado não na avaliação do discente pelo docente que foi realizada e outros feedbacks que eu recebi, né, eu recebi um feedback específico de que havia um sentimento de que o curso não era mais um curso de sinais e sistemas, mas era um curso de MATLAB. Eu entendo a crítica, né, não deixo de discordar completamente dela, mas, de novo, o que acontece? A ferramenta acabou de ser disponibilizada para a comunidade acadêmica. Vamos só fazer uma pergunta aqui rapidão agora. A gente está com 10 colegas aqui. Levanta a mão aí, pessoal, quem sabe usar o MATLAB. Ninguém levantou a mão. Tá, pessoal, levanta a mão aí quem já... uma pessoa levantou a mão, beleza, obrigado. Agora levanta a mão, pessoal, 2. Levanta a mão quem já abriu o MATLAB alguma vez e, assim, conhece um mínimo, sabe? Dá pra dizer, não, eu sei ligar e desligar o MATLAB. Tá, é um número maior, né? E levanta a mão agora quem nunca abriu o MATLAB, que vai começar do zero com o MATLAB. Essas pessoas que estão com a mão levantada. Pois é, pessoal. A gente tem colegas, eu não sei agora se ficou do anterior ou não. Eu sei. Não, esses... Tem o Scilab, tem o GNU Octave, eles são clones, né? Eles têm uma sintaxe muito parecida, mas a ideia não é muito a questão de sintaxe, é a dinâmica de usar um ambiente, né, para obter esses resultados, de usar um ambiente computacional. Então, se você usou o Scilab, se você usou o Octave, se você usou qualquer outra solução, o Python, né, tem o SciPython, não tem problema, né? Não é essa a questão, mas é a ideia de, olha, eu sei que é programação e tudo mais, eu entendo qualquer ideia do MATLAB, mas queria sentar na frente do MATLAB e começar a escrever um código para resolver um problema da disciplina de sinais e sistemas. Esse é o passo que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Só que isso não tem como vir sem um basiquinho de MATLAB. Por isso que lá no Moodle, pessoal, tem um material de apoio, tem um treinamento de MATLAB. No canal do YouTube também, foi um treinamento que eu fiz no semestre passado para os professores. Então, no semestre passado, logo que a UTFPR comprou as licenças do MATLAB, eu fiz um treinamento básico e intermediário para os professores. E aí, por simplicidade, eu peguei a gravação, nenhum dos colegas que participou do treinamento discordou, então eu disponibilizei essa gravação no YouTube para outros colegas que não puderam participar
do evento poderem acompanhar se desejassem, e também para vocês. Então existe uma introdução de nível bem básico lá e existe uma introdução de nível intermediário do MATLAB. Eu também recomendo, pessoal, vou abrir agora para vocês verem, né, que tem as ferramentas de treinamento do próprio MATLAB. Elas são interessantes porque elas oferecem certificação, então tem como você contar horas das suas atividades complementares com isso, só que ela tem um problema porque é em inglês, então existe a barreira da língua. Embora dependendo do navegador que vocês estejam usando, pessoal, vocês conseguem ter a tradução da página. Então, pessoal, ponto. Então essa foto bonita aqui só eu tenho, né? Vocês não vão poder ter, vocês vão ter outra, né? Mas aqui, pessoal, é um login que vocês vão fazer com o e-mail institucional. Então vocês vão entrar no site da MathWorks, vão criar uma conta. Criando essa conta com o e-mail @alunos.utfpr.edu.br, né? Na sua conta vocês vão ter uma licença do MATLAB para utilizar. Com essa licença aqui, pessoal, existe um botão de download que vai levar você para a página de download. E aí aqui você vai ter, por exemplo, a última versão do MATLAB, a 2021B, onde você vai poder fazer um download. Obviamente aqui para mim ele oferece o download para o macOS, né, mas para vocês vai aparecer diferente, né? O MATLAB suporta Windows e Linux. Ah, professor, eu já baixei o MATLAB do semestre passado para uma outra disciplina, que não sei o que, e a versão que eu tenho é a 2021A. Vai fazer diferença? Não. Pessoal, porque a gente vai fazer no MATLAB, né, aqui a gente vai estar usando partes do MATLAB que já são assim, já estão muito bem sedimentadas já, não é nada assim de ponta. Então, se você tem a versão anterior, a 2021A instalada, se você quiser atualizar para B, legal. Porque o MATLAB lança 2 versões por ano, né? Cada ano tem o release 2021, aí tem o release 2021A, que normalmente sai em março de todo ano, e o 2021B, que sai em setembro, né? Então a 2021B tá novinha, última versão. Só faço uma recomendação, pessoal. Não instalem tudo, porque vocês não vão usar tudo de forma alguma. Uma instalação completa do MATLAB, pessoal, no Mac, para vocês terem uma noção, isso vai fazer um pouco de diferença de sistema para sistema. Essa daqui que eu tenho não é uma instalação completa, pessoal. Uma instalação completa no Mac, ela vai ter algo em torno de 20 a 25 GB ocupando. A minha aqui tem só 11 GB porque eu instalei apenas algumas coisas do MATLAB, alguns toolboxes, que são os toolboxes que eu utilizo. Então, são vários toolboxes de comunicações, que é onde eu faço a minha pesquisa, o toolbox de DSP, que a gente vai usar no próximo semestre em processamento digital de sinais, o toolbox de processamento de sinais, o Signal Processing Toolbox, que é o que a gente vai usar agora, o toolbox de matemática simbólica, que a gente vai usar várias vezes no decorrer do semestre. Então, pessoal, na hora de instalar, dá para instalar só o MATLAB, sem mais nada. Eu recomendo que vocês façam isso. Daí vocês vão ter uma instalação em que vai variar de 2 a 5 GB só, dependendo do sistema operacional. E aí, conforme vocês vão precisando de funcionalidades extras, pessoal, aí vocês podem vir aqui na aba Environment, Add-ons, Get Add-ons. A interface Java, pessoal, o MATLAB ele tem uma interface Java para todos os sistemas. Ela é horrivelmente lenta graficamente, mas é a escolha que eles fizeram de fazer toda a interface gráfica em Java. Então não se estranha. Por isso que o MATLAB ele é horrivelmente lento para abrir, mas ele até que faz as contas razoavelmente bem rápido.
né? Então, se você selecionar aqui esses add-ons, só o que é disponível pelo MathWorks, que é o fabricante do MATLAB, você vai ter aqui vários toolboxes, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um toolbox que eu instalei, ó, que está instalado de radiofrequência. Então, está instalado. Mas tem um outro toolbox aqui, ó, de LiDAR, que é a aplicação de radar com luz visível ou com laser. Esse eu não uso, eu não faço nenhum tipo de estudo ou pesquisa nessa área. Esse não está instalado. Mas se eu quiser instalar ele, basta clicar aqui e pedir para instalar, né? Se tiver algum outro componente que ele precisa instalar, ó, por exemplo, divisão computacional eu não tenho, o processamento de imagens eu tenho, divisão computacional eu não tenho. Ele vai instalar automaticamente. Então a minha sugestão é, instalem realmente só o MATLAB, vai ter lá no momento da instalação um lugar, depois que vocês baixarem o instalador lá, onde ele vai trazer as opções de instalação para vocês. Jamais façam instalação completa, são 300 e tantos toolboxes. Se eu não me engano, no Windows, que é o sistema que tem o maior número de toolboxes disponíveis, isso dá uma instalação que passa de 40 GB, né? Então não tem por que fazer desse formato. Então, o ideal é fazer só a instalação do MATLAB mesmo e depois voltar para instalando os toolboxes como necessário. O material de aulas, pessoal, como eu falei para vocês, vai estar disponível aqui, que é da disciplina de sinais e sistemas. Então tem todo o material aqui, que são códigos do MATLAB, que vão estar disponíveis para vocês. Então pega, por exemplo, o conceito de sinais e sistemas e como que a gente pode trabalhar isso no MATLAB. Isso está disponível lá. Qual que é a vantagem de fazer isso aqui dentro do próprio MATLAB? Isso aqui, pessoal, é o mesmo conteúdo que está no PDF, é o mesmo conteúdo que está nos HTMLs do Moodle. A vantagem é que aqui, pessoal, ele está interativo. Então, por exemplo, eu posso alterar algumas coisas. Quando eu estiver discutindo aqui embaixo, por exemplo, a ideia do processamento de um sinal de ECG, tem lugares aqui que eu já deixei até pronto a barrinha que eu posso alterar, né? Aqui, por exemplo, eu estou detectando a altura mínima para ele encontrar um pico. Diminuir essa altura mínima. Aí o MATLAB está recalculando essa seção de... Ó. Isso, terminou de rodar. Olha lá, pessoal, quando eu abaixei a altura mínima do pico, percebam que ele... Aqui eu estou mostrando uma introdução de como a gente pode utilizar as funções do MATLAB para fazer algum tipo de processamento de sinais. Então, no MATLAB Drive, por alguma razão, ele sempre pede para eu colocar as minhas credenciais de novo. O MATLAB Drive, pessoal, vocês precisam estar com todo esse acesso feito já e configurado para que eu possa compartilhar essa pasta com vocês. Então, no decorrer dessa semana aí, conforme vocês já fizeram a conta no MathWorks, eu vou adicionando o nome de vocês aqui nessa pasta e vocês já vão ter acesso a todo o conteúdo que está aqui. Então, o conteúdo dessa primeira aula de introdução no decorrer do curso, vocês já vão ter acesso lá, com a grande vantagem de que qualquer coisa que eu modifique aqui, pessoal, já sincroniza e modifica de volta no computador de vocês. Porque aqui vai estar rodando sempre um aplicativo aqui, uma aplicação na bandeja, que é o MATLAB Drive Connector, que vai manter os meus arquivos sincronizados em relação ao de vocês. Então, qualquer alteração ou correção que eu faça aqui no que está dentro da minha pasta, já sincroniza
automaticamente com a pasta de vocês. E por último, pessoal, para apresentar para vocês a plataforma do MATLAB Grader. Pessoal, é que eu tenho o hábito de sempre digitar tudo ali, pessoal, mas aqui nesse Mosaic Grader tem até acesso ao MATLAB online. Quem não quiser instalar o MATLAB no computador pessoal, não tem problema. Fala assim, professor, eu tenho um computador aqui que realmente não dá para eu instalar o MATLAB nele, não tem espaço, ou qualquer situação. Vocês podem usar o MATLAB online. Pessoal, não é a melhor experiência do mundo, né? Ele vai estar rodando remotamente e vai estar carregando bem o navegador no computador de vocês. Nos experimentos que eu fiz, pessoal, o MATLAB ele fala que suporta vários navegadores, mas de fato mesmo ele só suporta o Google Chrome, que é um navegador ruim, muito pesado em termos de recursos. Se você vai rodar o MATLAB online no Google Chrome, eu acho que você consome menos memória rodando o MATLAB no seu computador e fechando o navegador, porque o Chrome realmente é bem atroz com isso. Mas nós temos aqui na plataforma Grader, não reabriu o curso, então eles estão cursos já terminados. Aqui o curso de sinais e sistemas, eu vou abrir para vocês verem como foi no semestre passado, uma sequência de problemas, incluindo as avaliações, começando aí com um simulado para vocês aprenderem a usar, ou seja, uma atividade que não valeu nota, onde eu determino aqui tempo que ele vai estar visível para vocês resolverem, número de submissões que vocês podem fazer e os problemas. Então, tudo isso, pessoal, que vai fazer parte do andamento da disciplina, precisa que vocês façam a inscrição do e-mail institucional de vocês com uma conta no MathWorks. De novo, quem quiser instalar o MATLAB no computador, altamente recomendado que o faça. Não precisa instalar todos os toolbox. Instala só o MATLAB e depois, conforme vai vendo a necessidade, se quiser me perguntar, me pergunta. Vai instalando outros toolboxes. Aqui a gente vai usar 2 só para essa disciplina. A gente só vai usar, deixa eu voltar lá na minha página aqui com o MATLAB aberto. Vocês vão usar só esses 2 toolboxes aqui para a disciplina de sinais e sistemas, que é o Signal Processing Toolbox e o Symbolic Math Toolbox. Só esses dois. Só esses 2 caras aqui, obviamente a instalação do MATLAB precisa estar, mas não tem como tirar ela. Então, só o MATLAB mais esses 2 toolboxes, vocês provavelmente aí vão ter uma instalação local com menos de 4 ou 5 gigabytes. De novo, isso varia muito com o sistema operacional de vocês. As instalações em sistemas Windows, pelo que eu vi, costumam ser bem maiores, enquanto macOS ou Linux, a gente tem tamanhos de instalação bem menores para uma mesma escolha de toolbox. Eu realmente não sei de onde vem a diferença, eu só percebi que ela existe. Dúvidas a esse respeito, pessoal? Pessoal, até o final do dia de hoje, eu vou mandar para vocês um tutorial, todo um material de suporte a respeito de obter essa conta do MathWorks, como fazer o passo a passo e principalmente a configuração, configurar a conta de vocês para ficar tudo funcionando certinho, porque são vários passos, é um pouquinho esquisito, mas... Então ele está logado aqui dentro da aplicação do MATLAB, ele está logado na minha conta. Isso ajuda ele manter, o MATLAB, como qualquer outro programa, ele está sujeito a bugs. Eu, na experiência que eu tenho, eu trabalho com MATLAB aí, esse ano acho que já vão para 15 anos que eu trabalho praticamente que diariamente com MATLAB. Eu já encontrei, já sofri com vários bugs do MATLAB. Esses bugs costumam ser resolvidos com pequenas atualizações, pequenos updates que eles fazem em cima de add-ons aqui, verificar se existe alguma atualização.
No caso aqui, essa instalação é de uma versão que foi lançada agora recentemente, né? Ainda não saiu nenhum update, né, de nada que eu tenha instalado, a instalação funcionando ok. É interessante, pessoal, porque às vezes os bugs aparecem nos aspectos mais simples da utilização do MATLAB. Pelo menos essa foi a minha experiência. Não é em nada assim muito complicado, não. São em coisas simples que ele aparece. Então, pessoal, disciplina, trazendo aqui para vocês, pessoal, um material. Esse é um material de introdução ao processamento de sinais. Então aqui eu estou falando de uma forma geral, sinais analógicos, discretos ou digitais. Na disciplina de sinais e sistemas, pessoal, nós vamos focar a maior parte do tempo no processamento de sinais analógicos, ou seja, vamos trabalhar com sinais e sistemas definidos no tempo contínuo. E a gente realiza o processamento utilizando circuitos analógicos. Como a gente tem a disciplina de processamento digital de sinais no próximo semestre, toda a parte de estudo de sinais discretos ou digitais vai estar focado nessa outra disciplina, embora tudo seja apresentado aqui na teoria, na disciplina de sinais e sistemas. Eu não considero uma abordagem ideal, porque fica repetitiva, pessoal, mas é também uma questão do cumprimento da ementa. A ementa das disciplinas de sinais, sistemas e processamento digital de sinais, assim, para dizer o mínimo, vamos dizer que elas não tiveram um planejamento muito cuidadoso. Então tem muita sobreposição entre elas, só que por mais que não seja um bom uso de tempo, eu não posso deixar de cumprir a ementa com vocês, né, pessoal? Então o cumprimento da ementa é fundamental. Então, pessoal, a ideia básica, quando a gente fala de um sinal, né? O sinal, pessoal, ele é uma função no tempo. Então eu vou ter um sinal que a gente vai representar como uma função x de t, onde o valor do meu sinal vai ser o x, né, que a gente chama também de variável dependente do sinal, e ele está definido em cima de um tempo t, que vai ser a variável independente. Então, um sinal analógico, a gente comumente retrata ele como uma função x de t, como as funções matemáticas que vocês já aprenderam. Então tem todo um estudo em cima dessas propriedades matemáticas. Não necessariamente o sinal precisa ser uma função do tempo, ele pode ser uma função de uma outra variável, uma variável espacial, por exemplo. Mas o importante aqui, pessoal, para esse sinal é que t seja contínuo. T seja uma variável definida para reais. No caso, pessoal, um exemplo de um sinal analógico é um sismograma. Aqui, pessoal, tem um código que carrega, né, isso aqui funciona perfeitamente dentro do MATLAB, que tem os dados armazenados lá, o terremoto de Kobe, no Japão. Pessoal, o terremoto de Kobe no Japão é um dos sismos mais estudados. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, porque não está cabendo toda a figura na tela. Isso. Nossa, eu estou com a interface muito lenta. O terremoto de Kobe no Japão, pessoal, aconteceu em dia 16 de janeiro de 1995. Foi um dos abalos sísmicos aí que mais causou mortes nos últimos anos. Diferente da hora. Acredito que todo mundo já viu isso em algum lugar. Tem dois tipos de onda, né? As ondas P e as ondas S. E essas ondas, pessoal, umas vão pela superfície da Terra, enquanto outras vão pelo interior da Terra. E como esses materiais da superfície e do interior da Terra têm propriedades elásticas distintas, existe uma velocidade de propagação bastante distinta. Então é por isso que sempre que a gente ouve a notícia, teve um terremoto em tal lugar, que o epicentro foi a 12 quilômetros da cidade, 3 quilômetros embaixo do chão. Você falou, mas como que o pessoal sabe disso? É simples triangulação, pessoal. Se você pega a medida do tremor em mais de 3 sismógrafos ao redor do mundo, a gente consegue medir o atraso entre a incidência das ondas de superfície, que viajam mais rápido, e as ondas internas, que viajam mais devagar,
E aí, com 3 medidas distintas, a gente já consegue triangular isso no espaço com uma boa precisão. A questão é, né, acontece várias vezes na prática, porque embora a gente esteja muito dadas práticas usando osciloscópio, é basicamente isso que a gente faz com o osciloscópio, verifica a variação de um sinal de tempo. Só que aqui eu tenho um eletrodo captando os sinais elétricos para um grupo muscular, aqui para um outro grupo, aqui para um terceiro grupo distinto. Isso, pessoal, às vezes eu tenho alguma correlação, tá? Estou falando de um movimento, por exemplo, de um braço, que tem ali uma concordância entre os músculos para executar um certo movimento, ou às vezes não. Por exemplo, eu tenho aqui diário no canal 2 e eu tenho outras situações onde sinais, pessoal, também pode ser, na verdade, o processamento de uma combinação de vários sinais. Por simplicidade, pessoal, a gente vai ficar só com sinais que possuem um canal só. A gente está começando agora o nosso trabalho com sinais, desculpe. Uma outra coisa importante, pessoal, é que os sinais podem ter mais de uma dimensão. Então, lá em cima, quando eu mostrei para vocês, desculpe aqui, pessoal, que eu bati a mão sem querer, que um sinal podia ser uma função no tempo. Aqui, pessoal, na figura 3 eu tenho um exemplo clássico de um sinal que não é uma função no tempo. Eu tenho uma imagem. Uma imagem, pessoal, é um sinal que é uma função no espaço, né? E é uma função no espaço com duas dimensões. Pessoal. São uma generalização um pouco mais complicada das noções de processamento de sinais que a gente vai ver. Então, isso fica restrito ao que a gente chama de processamento de imagens. Então, aqui no nosso curso a gente tem a optativa de processamento de imagens. Eu sou o professor da optativa de processamento de imagens. Eu não tenho ofertado ela nos últimos anos por causa da coordenação do curso, né? Mas quando eu deixar a coordenação de curso, eu pretendo voltar a ofertar a disciplina de processamento de imagens. Vocês vão ver que é as mais simples, para sinais unidimensionais, só que com uma generalização um pouco mais rica. Então aqui para mostrar para vocês como que trata o cardiograma, um sinal de excitação da musculatura cardíaca, ou seja, o sinal do batimento do coração, onde ECG também a gente chama às vezes o aparelho que mede esse sinal, que é o eletrocardiógrafo. Então aqui eu vejo na TV, quando está assistindo o seriado com o aparelho, defeitos. Ele está com vários artefatos que a gente chama. A definição diminui a qualidade do meu sinal. Só que, pessoal, o sinal de ECG, ele tem uma média, e a gente percebe aqui que ele tem uma componente média acima de 0. Isso é um erro bastante comum, pessoal, na captação de ECG, porque o eletrodo ali, ele é bastante sensível à eletricidade estática, então esse nível médio que a gente está percebendo dele aqui acima de 0 é resultado da eletricidade estática, na medida que eu preciso tirar. Só que ele também, pessoal, o sinal de ECG fique bonitinho em cima do 0 volts, sem deriva e tirando esse ruído de alta frequência. Porque se eu fizer isso, pessoal, esse sinal de ECG vai ser mais útil para mim. Por exemplo, uma das coisas mais simples que a gente faz com o sinal de ECG, então aqui eu tenho o vale Q, o pico R e o outro vale S. Esse complexo QRS, pessoal, ele representa a sinalização elétrica para contração ventricular, ou seja, a parte que o coração contrai o ventrículo para bombear o sangue para o corpo inteiro. Ou seja, é um evento bastante distinto no ciclo cardíaco e a gente usa ele como base para reconhecer os batimentos. Ou seja, aqui eu tenho um pico QRS, aqui eu tenho outro, o terceiro, o quarto e assim por diante. Aqui eu peguei só uma parte do sinal para representar. Cardíaco. O inverso desse valor, pessoal, vai me dar um valor de frequência cardíaca. E essa é uma informação clinicamente importante. Nós sabemos aí que, obviamente, que isso varia muito com idade, peso
e condicionamento físico da pessoa. Mas existe um regime cardíaco que é considerado normal, existe um regime cardíaco que é considerado muito baixo, condição de braquicardia, e existe um regime cardíaco que é considerado muito alto, que é a chamada taquicardia. A maioria dos aparelhos de ECG, pessoal, acionam um alarme quando a frequência cardíaca fica muito baixa, né, entre em braquicardia, ou fica muito alta, que é a taquicardia. Eles fazem várias outras análises também, mas uma das que eles fazem mostra a forma de onda lá para o médico poder ver, mas também aciona um alarme se o aparelho percebe que alguma coisa está fora do útil. Porque, por exemplo, a outra que eu brinquei aqui com vocês antes. Ó, se eu pedir para eles encontrar os picos, ó, encontra os picos, e aí, encontrando a diferença no tempo entre esses picos, tiro uma média e vou ter uma frequência cardíaca. Beleza. Então aqui a gente percebeu que eu usei uma altura de pico muito baixa aquela hora. A ideia é aumentar, ó. Só que vocês vão ver que para esse sinal específico aqui eu não consigo aumentar, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho aqui em 1. Eu altero ali, ele roda de novo, sozinho. Tem que dar um tempinho para ele rodar. Olha lá, ó. Assim, ó, detecte para mim todos os picos do sinal que tem uma altura maior que 1. E olha o que acontece, de pelo menos 1. Ele detectou esse pico aqui certinho. Esse pico aqui ele detectou errado, mais um outro aqui. Então a gente percebe que só escolhendo pela altura dos picos, para falar, não, eu tenho um pico ali e faz as contas, ele não chega num resultado bom. Pessoal, encorajar e verificar que nenhum resultado vai dar um resultado bom, né? Porque olha o que acontece. Quando ele detectou o número errado de picos aqui, pessoal, ele chegou a uma frequência cardíaca, medindo aí a distância entre os picos, de 280 batimentos por minuto. Pessoal, 280 batimentos por minuto em um adulto é impossível. Não é uma frequência cardíaca que você consegue manter. Né? É uma frequência cardíaca de pico que você vai ter assim durante um ataque cardíaco. Não é uma medida correta. Né? Então aqui a gente percebe que é um problema bem pequeno em respeito da qualidade do sinal. Uma das coisas, pessoal, que a gente pode fazer para resolver isso, e eu lembro do tempo que eu tinha que explicar para as pessoas o que era um filtro média móvel, né? Hoje todo mundo já sabe o que é um filtro média móvel, é fazer uma filtragem média móvel. O filtro média móvel ele é interessante, pessoal, porque ele consegue filtrar as componentes espúrias do sinal, mas ainda manter a forma de onda do sinal. Ele preserva a forma de onda. Então ele é interessante por conta disso. Então aqui, pessoal, basicamente aqui eu fiz um processamento desses sinais usando um filtro média móvel. Aqui eu escolhi o tamanho dessa média móvel, né? Ou seja, aqui eu falando, ó, faz um filtro média móvel com 4 amostras, ou seja, ele vai pegar as 4 amostras do sinal e tirar uma média, e aí esse é o valor atual. Quando ele faz isso, pessoal, pico de fato mesmo. Só que só filtragem média móvel, pessoal, também não resolveu o meu problema, porque esse pico espúrio aqui ele ainda pegou, e esse pico aqui, que era um pico de verdade, ele não reconheceu mais intervalo, só que ele deixou de pegar um pico verdadeiro e pegou um falso. E isso, pessoal, obviamente que vai refletir, né? Ele está dando aqui para mim uma frequência cardíaca de 160 batimentos por minuto, que é uma condição de taquicardia, né? Ou seja, ele ainda está fazendo alguma coisa errada. Aqui, pessoal, eu fiz
Ah tá, aqui eu fiz as opções deslocado e sem deslocado, mas não vai ser relevante aqui para nós. Pessoal, aqui eu usei uma outra função do MATLAB para remover o drift. Então aqui eu tinha o sinal original que estava em azul. Aqui, esse encontro branco, ele parece muito um laranja mesmo, mas o MATLAB fala que ele está imprimindo as coisas em vermelho. Reparem aqui, pessoal, que nesse caso eu não só removi o ruído do sinal com um filtro de média móvel, podem ver que dá para mudar bastante as opções aqui de filtragem. O fato era verdadeira, de 120 batimentos por minuto. Bom, o processamento, só que a gente tem várias técnicas de processamento no domínio do tempo que vocês vão aprender, que são bastante úteis. Uma outra forma de eu enxergar o sinal, pessoal, é no domínio da frequência. A partir da metade do curso, a gente vai enxergar o sinal de ECG para mostrar, né, ao mesmo tempo que eu tenho uma variação no tempo. Obviamente que eu preciso de duas dimensões para analisar, então o espectrograma ele já é uma imagem. E mais recentemente, pessoal, nos anos 80, a gente desenvolveu uma ferramenta ainda melhor, que é a transformada wavelet, que nos dá esses resultados, né? Podem ler ali a qualquer momento, mas eu queria trazer assim essa ideia de carregar um sinal no MATLAB, fazer as operações em cima dele. Isso é coisa que a gente vai explicar em bem mais detalhe no decorrer da disciplina. Mas queria demonstrar para vocês já na primeira aula o poder da ferramenta que a gente vai estar usando para desenvolver esses resultados. Porque a ideia do processamento de sinais, pessoal, seja ele sinais sistemas analógicos, ou seja ele processamento de sinal, processamento digital de sinais que a gente vai ter no próximo semestre, nunca foi um desenvolvimento à mão no quadro. O desenvolvimento à mão é importante para desenvolver conceitos, mas ele não é a única coisa que a gente deveria estar fazendo. É importante ter essas visualizações também. Tá ok, pessoal? Dúvidas? Pessoal, então vou... Pode falar, Marcelo. Eu acho que você vai explicar numa outra oportunidade. Eu só não entendi o que é drift, nem deriva. Não, são detalhes que a gente vai aprendendo no decorrer do semestre, Marcelo. Essa aula é mais, tipo assim, ela é uma apresentação, mas ela é mais motivacional do que formativa mesmo, né? Ela é uma introdução só. A gente vai ver isso no decorrer do semestre. Esse arquivo .m a gente vai ter acesso em breve, né? Esse arquivo .mlx, né, esses arquivos aí do script que vocês podem alterar, assim que vocês fizerem a conta no MathWorks, o convite já vai estar enviado para vocês lá, vocês já vão poder adicionar esse conteúdo no MATLAB Drive de vocês, e aí vocês já conseguem abrir tanto no MATLAB instalado no computador de vocês, ou para quem não quiser fazer isso, também conseguir abrir no MATLAB online. Perfeito. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então é isso, né? Já desejo aí um bom fim de semana para vocês e até terça-feira, então. Ok, boa tarde, pessoal. Boa tarde, né, professor? Até, tchau. Tchau. Até mais, professor. Falou.